para mais uma aula de português. Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Essa semana nós estamos estudando o gênero conto, como vocês já devem saber, né? E nós vamos hoje ver um pouco, vocês viram aí na capa do nosso vídeo, sobre produção textual, tá? Hoje é dia de produzir. E como nós estamos vendo conto, nós vamos produzir um conto. Aí vocês podem se perguntar, mas como eu vou produzir um conto, certo? Então eu tô aqui para ajudar vocês com algumas dicas, tá? Como produzir um conto? A primeira dica, muito importante, é a gente relembrar o nosso vídeo passado que veio trazer um pouco sobre a estrutura do gênero conto. Vocês lembram? Inclusive, eu até coloquei uma sigla bem fácil para ninguém esquecer, que é a sigla PENT. Então, vamos retomar bem rápido, tá? P, personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e o último é de enredo. Então, você tem que lembrar que o seu texto tem que contemplar tudo isso, tá? Você vai ter que apresentar os personagens para a gente perceber no decorrer da história se é um personagem protagonista, antagonista, certo? Então, você tem que apresentar os seus personagens. O espaço, você tem que apresentar detalhadamente como é o espaço onde se passa a história para o leitor, para a gente, nós que vamos ler o seu texto, poder imaginar a cena acontecendo realmente, tá bom? O narrador. Que tipo de narrador vai ser do seu conto? Narrador personagem, você vai fazer parte, vai contar algo no qual você está incluso na história, o narrador observador ou o narrador onisciente, tá? Você vai ter que se atentar a isso quando você for fazer o seu conto. O tempo, se é numa manhã, se é numa tarde, tem que lembrar também dessa questão do tempo cronológico ou psicológico, tá? Você retoma lá no vídeo para relembrar se você não estiver lembrando dessas dicas, tá bom? E o enredo, que não pode esquecer, certo? O seu texto ele tem que ter o começo, meio e fim, ele tem que ter toda aquela trama, tem a situação inicial, ele tem que ter todo o conflito, né? Aquele problema, tem que ter a solução daquele problema, tá bom? E aí tem que ter o desfecho, tudo isso tem que ter no seu enredo. Ótimo, né? Deu para entender aí. Agora eu vou para algumas dicas muito valiosas na hora de você fazer o seu texto. Não esqueça. Primeira coisa, gente, a gente vai ter que trabalhar a estética do texto, tá? Você, aparentemente, quando você pega um texto e você vai ler uma produção textual e você vê que tá com a letra ilegível, a caligrafia ruim, você, vixe, né? Você já pensa, como é que eu vou ler isso? Então, para o leitor, não é atrativo uma produção na qual a caligrafia não é legível, não tem uma letra bonita, fácil de se entender. Às vezes, nem o próprio autor entende, nem o próprio aluno que redigiu, que fez aquele texto, entende o que tem escrito. Então, você tem que se atentar muito a isso. A sua letra. Faça o seu texto com letra legível. Eu posso dar também outra dica de que você pode fazer no borrão. Primeiro, você faz em outra folha. Antes de você passar para a folhinha, que vai ser a folha original, você faz num borrão. Se você errar, você risca, substitui palavras. Ah, não era isso que eu queria. Tudo bem, ótimo. Eu sempre faço. Então, é uma dica valiosa. Faça um borrão, tá bom? Depois você vai passar limpo e você vai passar limpo com uma letra bem bonita. Aí você vai lembrar de fazer uma letra legível, bem bonita, tá bom? Outra coisa também muito importante, gente, que você tem que começar sabendo é que você tem que dar um título
a sua história, a sua produção, e principalmente porque você está fazendo um conto. Então, já pensou você ler um conto que não tem título, né? Então, você tem que colocar um título na folhinha que vocês vão fazer. Já tem aqui o espaço para você colocar o seu título. Mas se for na folha do caderno, lembre-se que o título tem que estar sempre centralizado, tá bom? Lá em cima, bem no meio. Próximo, respeitar, gente, as margens. O que é isso? Você precisa respeitar as margens da linha. Eu já vi alunos ultrapassando ou terminando por aqui, sem ser parágrafo, sem ser final de parágrafo, certo? Então, você tem que respeitar até o finalzinho da linha, certo? Respeitar a margem. Próxima, que tem tudo a ver com margem, são os parágrafos. Lembre-se que o seu texto ele tem que começar com parágrafo, começar com letra maiúscula, né? Todo mundo já sabe. Então, comece com parágrafo. E os seus próximos parágrafos que você for fazer, tem que respeitar a mesma margem do primeiro parágrafo, certo? Então, se você deixou uma margem, eu dou a dica de você sempre usar um dedo para medir. Você bota o seu dedinho assim e mede o início do seu parágrafo. Quando você for fazer outro parágrafo, você coloca o dedo novamente e faz o seu parágrafo. Assim vai ter uma margem parecida de um parágrafo para outro, certo? Próximo, meu povo, vamos lá. É você fazer o uso da pontuação. O que é isso? Na língua portuguesa, para uma melhor compreensão, existem os pontos, né? Inclusive, ontem nós estudamos bastante sobre vírgula. Então, você precisa fazer o uso da pontuação, não somente da vírgula, claro, mas ponto final, quando você concluir um pensamento, uma frase, um ponto de interrogação, se você está indicando pergunta, exclamação, todos a pontuação que existe na nossa língua portuguesa, você precisa contemplar no seu texto, quando se faz necessária a mensagem que você quer passar, ok? Próximo ponto, você precisa expor suas ideias com clareza. Você precisa mostrar naquele texto o que você realmente quer passar ali, para não ficar tão incompreensível, ok? Continuando, cuidado com a repetição de palavras. Não faça o seu texto ficar empobrecido. Não repita muito palavras como aí, fulano veio não sei da onde. Aí, aconteceu isso. Aí, você pode substituir por de repente, e então, em seguida, certo? Então, procure palavras para você substituir, para deixar o seu texto mais rico, tá bem? Então, não repita muitas palavras, ok? Continuando, você não pode fazer frases muito longas. Quando a frase é muito longa, ela pode deixar o texto meio confuso e aí não fica muito compreensível para o leitor, certo? E quando você tiver uma dúvida de alguma palavra que você não estou muito seguro, não sei muito bem como é que se escreve, gente, consulte o dicionário, ok? E aí você escreve corretamente e não corre o risco de estar fazendo errado. Você pode consultar o dicionário, como eu falei ontem, ou pode pesquisar na internet, tá bom? E para terminar, o enredo, né? Novamente, seu texto tem que ter o enredo, certo? E por último, reler. Você vai, depois que o seu texto estiver todo montado, você vai ler o texto e ter certeza que é aquilo. Quando você relê, às vezes você encontra algum erro, você diz, não era isso que eu queria falar. Então, você vai lá e ajeita, você vai lá e corrige, certo? Eu esqueci um acento, esqueci uma vírgula, esqueci um ponto bem aqui. Essa palavra não era assim. Então, nesse momento da releitura, você consegue organizar por final o seu texto para concluir. E depois você passa a limpo, ok? Eu acredito que tenha ficado bem claro, que tenha ficado bem explicativo para vocês. E boas produções, viu? Eu quero ler
todas as produções que vocês vão me mandar, tá bom? E para a atividade de hoje será a seguinte, como eu já havia dito, né? Hoje é dia de produção. Então você vai pegar o seu livro Mais Pike de língua portuguesa e você vai abrir. Você sabe que lá no final tem várias orientações de produção de texto, né, gente? Então você vai abrir na página 157, tá? Abra na página 157 e aqui nós temos uma proposta de redação. Você viu que o texto, Alexandre o Grande, ele trazia uma reflexão a respeito da amizade. Então aqui a proposta é você fazer um conto que fale sobre amizade, ok? Você vai escrever um conto onde tem os conflitos, os fatos, tudo com esse tema de amizade, ok? Tá claro para você? Além de você fazer a produção, também tem outra parte da nossa atividade, que é o que? Você vai pesquisar um gênero conto. Você pode pesquisar em livros que você tem na sua casa, como você também pode pesquisar na internet, tá bom? Então você pesquise contos. Você só precisa pesquisar um. E você vai filmar um pouquinho, um trecho de você lendo. Você pode ler, você pode escolher o vídeo que você vai fazer. Você vai escolher ou você lendo a sua produção ou você lendo o texto que você pesquisou. E vai postar nas redes sociais, tá bom? E me marcar. Você marque lá o meu arroba, todo mundo já sabe qual é, no Instagram ou no Facebook, pode me marcar que eu vou estar acompanhando, certo? Se você não tem rede social, você envia para mim pelo WhatsApp, ok? Mesmo você fazendo o vídeo, eu também vou querer as fotos das suas produções, porque com as fotos vai comprovar que você fez a atividade de hoje, tá bem, gente? Bons estudos a todos!